o comprometimento da igreja, meus irmãos. É interessante que nós vemos o relato de João, aquilo que ele ouve, né, em Apocalipse capítulo 4, logo em seguida das advertências às igrejas, sendo que a última igreja é de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela é caracterizada pelo amor, pelo apego ao que é material. Ela se gaba disso. Ela é caracterizada também por uma igreja que Cristo está fora. Versículo 20, né? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Essa palavra é um comando de arrependimento. Não é um pedido, mas é um comando de arrependimento. Então, dentro do dispensacionalismo, nós estamos na dispensação da graça, no período da graça, na era da graça e na era da igreja. A última igreja mencionada é a de Laodiceia. Uma igreja que, se nós olharmos de forma grotesca, não precisa nem ser uma análise profunda, nós vemos que parece e muito com o estado espiritual da igreja na terra, materialista. Crentes materialistas, egoístas e arrogantes. Então, o último estágio aqui, nós vemos uma igreja como de Laodiceia sem compromisso. Nós vemos, por exemplo, como terminou o livro de Atos. Olha o livro de Atos como termina. Atos capítulo 28, verso 30 e 31. Mas o 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Aqui Lucas, né, aqui é o segundo tratado que Lucas escreve, tanto o Evangelho de Lucas como os Atos dos Apóstolos, ao seu amigo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. E aí, as últimas palavras, que Atos tem uma interrupção abrupta, denota a continuidade da igreja que deveria ficar nisso aqui, pregando o reino de Deus e o nome de Jesus. Quais foram as primeiras palavras ministeriais de Cristo na terra? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Mateus 4,17. E aí Jesus chama a mordomia cristã, que é trabalhar na obra de Deus. As últimas palavras ministeriais de Cristo na terra é em Atos 1,3, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós vemos que, dentro disso, nós entendemos que o propósito da igreja na terra, que Deus levanta a sua igreja para um propósito, está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 5, diz assim, meus irmãos: também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse vir das trevas para a sua maravilhosa luz é a mesma coisa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, da morte para a vida. Essa é a regeneração, a purificação, a justificação, e agora nós fomos introduzidos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja eleita. A partir do momento que ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que também é a capacitação para sermos testemunhas de Cristo, que o termo testemunha significa mártires, mesmo em face da morte. É isso que Jesus fala em Apocalipse 2,10 para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso significa mártir, testemunha, e sereis minhas testemunhas, e a capacitação do Espírito para sermos isso daqui, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade de Deus. Se nós somos propriedade de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós devemos pensar um pouquinho nisso. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, eu vou ler os relatos, né? Vamos lá. Colossenses capítulo 1,
Verso 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós encontramos ali o relato de Paulo para a igreja de Éfeso, os cristãos que estavam em Éfeso, que no versículos 17 e 18 do capítulo 1, ele mostra que para ser aberto, iluminados os olhos do nosso coração e aberto o pleno conhecimento de Cristo, da verdade. E tem um propósito, para que nós venhamos entender a esperança do chamamento. Para que você vai para a igreja? Para ficar rico? Então você precisa entender o que é o Evangelho. Você vai ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Não é da nossa. O propósito da igreja na terra é cumprir a vontade de Deus. Para tanto, nós temos que saber qual a vontade de Deus através da pregação das Escrituras, da leitura, do exame diário. Atos 17:11, para crescermos espiritualmente, a luz iluminando, a palavra de Deus iluminando o nosso coração, nos dando direção, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, examinando as Escrituras, João 5,39, se não fizermos isso, nós estamos errando. Cristo disse, Mateus 22:29, e se não fizermos isso, haverá destruição, Oséias 4:6, porque antes da destruição tem a corrupção, pela falta da pregação, Provérbios 29:18, onde não havendo pregação, há corrupção. O povo se corrompe. No versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o propósito, nós temos que frutificar. Nós recebemos o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, existe ali o fruto do Espírito em nós, que é um presente de Deus para nós, para a capacitação, com as suas 9 manifestações, e a partir de então nós começamos a produzir frutos para Deus. Aqueles que não fazem isso, eles ficam esquecidos da purificação dos pecados de outrora e correm o risco de tropeçar. Se não produzem frutos, se isso não estiver em nós e em nós não for aumentando. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 11. Então, o propósito da igreja na terra é que nós venhamos ser uma nação sacerdotal. A igreja não está ouvindo isso. O que a igreja ouve... Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos dizer que o pessoal passa a noite toda na balada. Casa com um, casa com outro, namora com um, namora com outro. Ele vai para a igreja. Aí está lá o apóstolo vai pôr a mão em todo mundo, vai abençoar todo mundo. 1 Timóteo 5:22 diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Antes nós devemos pregar, para que a pessoa entenda que, de repente, o estilo de vida que ela está levando é pecado, e isso pode levá-la para o inferno, e aí ela vai se converter pelo temor a Deus. Mas não, as pessoas estão vivendo do jeito que querem. O apóstolo não vai parar de abençoar sem autoridade nenhuma para abençoar, porque não tem como você abençoar aquilo que Deus estipulou na sua palavra, que é maldição. Só que o apóstolo não vai parar de abençoar porque ele quer o dízimo, porque ele quer a oferta, porque ele quer que a pessoa passe ali no 7 derramamento do Espírito, do sangue de Cristo. O que é os 7 derramamentos do sangue de Cristo? O que é isso? Lá em Hebreus capítulo 10 fala que ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Ele não ficou derramando sangue. Só que eles inventam esse monte de coisa por causa do recurso financeiro. Pedro fala isso na segunda carta, no capítulo 2, versos 1 a 3. Movidos por avareza, a motivação é a avareza, é o amor ao dinheiro, fariam comércio das pessoas com palavras fictícias. Só que as pessoas também são enganadas, porque elas também estão enganando, porque elas querem arrancar de Deus dinheiro, achando que Deus vai barganhar com elas. Por isso que Paulo diz assim no versículo 17, de 2 Coríntios 2, ele fala assim: nós não somos como esses que mercadejam a palavra de Deus. Nós falamos como se Cristo estivesse presente, e Cristo está, e então nós temos temor.
Então nós somos o bom perfume de Cristo, para que venhamos exalar a fragrância do seu conhecimento. A igreja tem que pregar. A igreja não deve viver para si. Você não tem que ficar buscando bens materiais. Você vai trabalhar para ter o seu sustento, mas o objetivo é viver para Deus. Então, para nós, é o aroma suave de Cristo, o bom perfume de Cristo, para a vida. E o deles é um cheiro para a morte. Então, meus irmãos, o propósito da igreja na terra é aquilo que a igreja atual não está ouvindo. Se nós olharmos um pouco atrás na história, nós vemos os moravianos, por exemplo, faz um paralelo com a igreja atual. Pega os irmãos moravianos. Os moravianos é um povo oriundo da pregação de John Hus, um padre da Saxônia, que prega contra a corrupção da igreja, e no concílio de Constância ele morre assassinado, queimado numa estaca. E depois surge ali os moravianos. Conde de Zinzendorf, ele praticamente se desfaz da sua fortuna porque ele viu um quadro na parede fazendo menção ao Cordeiro de Deus, né? Por isso que o lema dos moravianos é: eis o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E aí ele viu um quadro assim: eu fiz tanto por você, o que você faz por mim? Ele se desfez de tudo. George Miller, que foi um pregador do século XIX, em Bristol, né? Ele edificou vários orfanatos, se gastou na obra de Deus. Ele se converteu porque ele foi chamado por seu amigo, Beta, para ir num culto no lar, e chegando lá ele vê um homem de joelhos, numa cadeira, aquele que ia presidir o culto. Ele disse assim: um homem ajoelhado diante do seu Deus. Aqueles que estão com o coração despojado para Deus, não precisa muita coisa para se converter, não. Não precisa, como hoje, ficar tentando convencer ímpio. É você que tem que se render a Cristo, não é o pregador ficar insistindo para você se converter. A palavra, o pregador, ele tem que ministrar. Então nós vemos os povos ali, por exemplo, os moravianos, como eu estava dizendo, uma igreja que ora ininterruptamente, né, aquele relógio de oração, que de hora em hora vai um grupo de cristãos orar na igreja, eles oram 24 horas por dia durante 100 anos. Tiveram influência na conversão de John Wesley. E olha quem foi John Wesley. Pregava 3 vezes por dia, todos os dias do ano. Viajou 60 mil quilômetros a cavalo, escreveu mais de quase 300 livros. A influência de Wesley na conversão de milhares de pessoas. Os moravianos, nós temos 2 jovens moravianos que eles tentaram entrar numa ilha para evangelizar ali 3.000 escravos que viviam naquele momento ali. O dono, aquele feitor que se achava dono dos escravos, ele disse assim: nunca ninguém entrou aqui para falar essa coisa sem sentido, blasfemando de Cristo e da palavra. O único meio de entrar naquela ilha, St. James, se eu não me engano, eles se venderam como escravos. E aí quando eles estavam partindo, no cais, a família chorando, os amigos, e eles disseram assim: mas vocês nunca mais verão as suas famílias, porque eles nunca mais iam ver as suas famílias. E eles disseram assim: ao cordeiro que foi morto, que ele receba a recompensa e os primeiros frutos do trabalho penoso da sua alma, do seu sacrifício. Vocês entenderam o que é igreja? Vocês entenderam o que é evangelho? O que nós estamos vendo são pessoas que não movem isso aqui. Pelo reino de Deus, se isso custar alguma coisa para eles, eles não fazem. Esse povo não subirá no arrebatamento, porque igreja é comprometimento. Busque saber um pouquinho da história da igreja. David Brenner, genro de Jonathan Edwards, aquele que pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, eles falam que ele olhava de tão perto assim o manuscrito, jejuando durante dias, eles viam o rosto de Jonathan Edwards brilhando, pessoas se seguravam nos bancos com medo de cair no inferno vivos.
David Brenner, genro, que é noivo, né, da sua filha, ele foi pregar para os índios, e ele disse, morreu com 29 anos com tuberculose. Ele foi pregar, ele disse assim, eu quero ser uma lâmpada gasta na obra de Deus. E ele não sabia falar o idioma nativo do pessoal, e ele tinha um bêbado, uma pessoa bêbada, mostrando ali que Deus não depende de nós para realizar a sua obra. E ele pregava, e aquele bêbado traduzia o que ele estava pregando, a palavra de Deus. 1000 índios naquele dia se renderam a Cristo. Pessoas que deixavam o conforto dos seus lares, principalmente ali naquele período na Europa, da Inglaterra, muitos missionários ingleses, Hudson Taylor, né, pregando no interior da China, Guilherme Carey, o pai das missões modernas, ali, um pregador batista, traduziu a Bíblia para 1/4 da população do planeta, nos seus muitos idiomas ali da Índia, e ele sem escolaridade praticamente nenhuma. Dwight Lyman Moody, estima-se que pregou que pessoas se converteram ali, mais de 100 milhões de almas. Então, nós vamos passando, vendo a Adoniram Judson, pregador na Birmânia, foi sepultado no mar. John Patton, o pregador entre os antropófagos, os canibais, que disseram assim, olha, você vai morrer se você for para lá. Eles vão te matar e comer a sua carne. Ele disse assim, quando eu morrer, os bichos vão comer a minha carne. Por que eu não posso fazer isso na obra de Deus? Ele ganhou tantas almas ali que depois, na sua morte, realmente eles tiraram algo dele e enterraram naquela terra que foi o seu coração, pelo amor e a devoção pela obra de Deus naquele lugar. Christopher Evans, que é chamado o John Bunyan de Gales, que sempre foi um devasso, mas se converteu e se gastou na obra de Deus, cego de um olho. John Bunyan, que ficou 12 anos preso por dizer assim, olha, eu não vou parar de pregar o evangelho. Se vocês me soltarem hoje, amanhã eu prego. Ele ficou 12 anos preso com a sua família, seus 5 filhinhos. E Deus cuidou de tudo. E ele escreve O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Meus irmãos, faltaria tempo aqui para falar de tantos missionários. Jonathan Goldford com sua esposa Rosalind Goldford. Então, e sem falar aqui de Lutero, né, o nosso grande reformador, que a maior decepção de Lutero foi não ter sido queimado vivo pelo Papa. E a igreja de hoje? Qual o comprometimento dessa igreja? Se afaste um pouquinho de todas essas pregações que você tem ouvido. Procure pregações sérias. Assista aos filmes dos nossos heróis da fé. O livro Heróis da Fé, Espelhos de Mártires. Vai saber um pouquinho da história da igreja, meus irmãos. Dos povos paulicianos, moravianos, anabatistas, puritanos, valdenses, albigenses, de pessoas que se refugiavam, mas que não abandonavam a verdadeira pregação. Que nós possamos de fato viver para Deus. A evidência da verdadeira pregação é se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e esse tudo se fez novo é porque agora nós passamos a viver para Deus e não para as nossas próprias vontades. Amém? Deus abençoe.